nós vamos começar com um tema que marca a atualidade, neste caso o partido Renamo, ao nível da cidade de Maputo, recebeu Venâncio Mondlane, que é dissidente do MDM e ex-deputado da Assembleia da República ao nível da cidade de Maputo. Ainda não é candidato, não é cabeça de lista, neste caso, para a cidade de Maputo, no seio do partido Renamo, mas ele foi recebido oficialmente pelos quadros do partido Renamo. Antes, vou desejar boas-vindas aqui ao meu convidado, numa altura em que o outro convidado também vai fazer parte do nosso debate. Seja bem-vindo ao nosso programa, Augusto Pelembe. Boa noite, Moyanga. Boa noite aos amigos telespectadores e obrigado, TV Sucesso, por este convite para estar aqui. Sem mais delongas, nós temos uma peça de reportagem que foi feita na manhã de hoje aqui na cidade de Maputo, que dá conta da recepção dos membros, nesse caso do MDM, neste caso o Venâncio Mondlane, foi recebido oficialmente pelo partido Renamo. Não falou, mas temos alguns depoimentos do secretário-geral da própria Renamo, Manuel Bessopo. Vamos acompanhar a reportagem e voltamos já já. Uma cerimônia bastante concorrida. Os membros da Renamo entoaram hinos e cânticos pela recepção do novo membro do partido, Venâncio Mondlane, um dos desertores do MDM, segundo partido da oposição, que pelos últimos acontecimentos não se encontra num bom momento. Depois de especulações pela mediática saída e sobre o futuro do deputado do MDM, o evento desta terça-feira em Maputo veio dissipar dúvidas. Ele foi apresentado na qualidade de membro da Renamo. Venâncio não foi sozinho a Renamo. Junto dele foram outros quadros do Partido do Galo. Um acontecimento incomum no cenário político atual, mas alegre para a perdiz. Já viver momentos muito felizes da nossa realidade política moçambicana, em que, por livre e espontânea vontade, quadros sérios, moçambicanos honestos, reconhecem a Casa da Renamo numa demonstração clara de reconhecimento dos ensinamentos daquilo que foram os 41 anos do saudoso presidente da Câmara, de que este país tem que ter democracia, tem que ter pessoas livres, tem que ter governos competentes, e os nossos irmãos hoje, entendo eu que estão numa demonstração clara de manifestar, chorar este grande ensinamento que o nosso saudoso presidente deixou. E a gratidão? Muito obrigado por este gesto. Certeza há que Venâncio Mondlane já respira azul e branco, mas ainda não se sabe se será cabeça de lista pela Renamo a nível da cidade de Maputo. Ainda não sabe se será cabeça de lista da Renamo ao nível da cidade de Maputo nas próximas eleições autárquicas, ainda por remarcar pela CNE. Mas temos ainda uma reação em torno desta mesma peça de reportagem. A Renamo quer imortalizar a figura de Afonso Dhlakama e considera a filiação das antigas estruturas do MDM ao partido uma forma de honrar a luta de Afonso Dhlakama pela democracia no país. Todos os moçambicanos têm consciência que temos que nos vingar da morte de Sua Excelência Presidente, trabalhando, juntando-se a Renamo para trazermos vitórias, e só isso é que vai honrar a memória do saudoso Presidente. O partido diz estar a afinar a máquina e os olhos estão postos às eleições de outubro próximo. A partir de hoje, estão livres de fazer as atividades de acordo com a planificação do partido ao nível da cidade de Maputo, de modo que a vossa contribuição, a vossa visão seja integrada naquilo que são as atividades para o sucesso da Renamo nos próximos processos eleitorais. Dentro dos próximos 15 dias, a Renamo promete apresentar a figura de cabeça de lista do partido para a autarquia de Maputo. Dentro dos próximos 15 dias, a Renamo promete trazer aí novidades em termos de quem será a cabeça de lista para o seu partido ao nível da cidade de Maputo. Vou começar mesmo por si,
Augusto Pelembe. Trata-se de Venâncio Mondlane, ex-membro do vosso partido, ex-deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique. Se calhar tem algo para dizer com relação a isto. Foi recebido hoje oficialmente pela Renamo, pelos quadros da Renamo, neste caso com destaque para o secretário-geral do mesmo partido. É só dizer que hoje teremos uma particularidade, nosso programa vai ter linhas, nós vamos poder atender os nossos amigos telespectadores que estão em casa. Então fique atento que daqui a pouco você vai também poder interagir conosco através das nossas linhas, vai poder ligar e deixar ficar a sua opinião com relação aos temas que nós estamos a debater no dia de hoje. Tendo em conta que é o que está a acontecer, Augusto Pelembe, o que é que tem a dizer? O Venâncio Mondlane já avança para Renamo, foi recebido oficialmente. Augusto Pelembe, qual é o seu primeiro comentário com relação a isto? Já teve comentários no início, eu sei muito bem, mas o que é que se pode avançar? É oficial que ele já é da Renamo, ainda não é cabeça de lista? Eu já esperava, porque os sinais já ditavam este cenário, mas é triste, não é? Porque, mais uma vez, estamos a viver num país onde os moçambicanos estão a enfrentar uma crise financeira por causa das dívidas ocultas. Temos vários problemas que afetam o país no todo e que devem ser resolvidos. Eu acho que o regime conseguiu o que mais queria, que era distrair. Quando fala em regime, refere-se... O Partido Frelimo, o governo do dia, no caso, conseguiu distrair os moçambicanos, promover essas situações e desviar a atenção do país naquilo que são os problemas que afetam a sociedade moçambicana e entreter-nos com a saída de alguém de um partido para outro. O que, na minha opinião, é normal. É uma situação que acontece numa família, numa instituição religiosa, numa empresa. Há pessoas que saem, vão trabalhar noutras instituições. Mas o que me preocupa é que, neste caso, estamos a assistir um trabalho preparado, organizado, para que esta situação tenha uma relevância em termos que, na minha opinião, tem a finalidade de dividir a oposição. Porque era um momento único que a oposição tinha para alcançar o poder, para governar o país, arrancar os municípios da mão do regime, libertar o país da escravidão, mas infelizmente estamos a assistir à própria oposição a lutar contra a oposição. É uma luta cerrada de destruir o outro partido, no caso. É um projeto claro de lutar para destruir o movimento democrático de Moçambique, o que, na minha opinião, é impensável neste momento. Hoje, o MDM é uma marca, é um partido que já está a deixar a sua marca de boa governação. Tenho que aceitar e acreditar que a chegada do movimento democrático de Moçambique em 9 anos conseguiu conquistar 4 municípios, trouxe uma nova maneira de governar o país. Isso suscitou, em termos do seu crescimento, não digo, talvez seria exagerado, uma inveja por parte de outros partidos. Por parte de outros. Isso é claro. Muito bem. Augusto Pelembe, é verdade que o MDM, ao nível da cidade de Maputo, ou ao nível nacional, ficou abalada com a saída de Venâncio Mondlane e outros membros? Eu não acho um abalo. Claro, vai ressentir, porque apesar de eles terem saído, são pessoas que conviviam conosco o nosso dia a dia, mas um abalo não, porque toda a estrutura do partido está em funcionamento. Por isso que eu não vejo a saída deles como sendo uma crise, porque uma crise na minha opinião, é não o funcionamento do partido, uma paragem
do funcionamento do partido. Isso não fragilizou o vosso O partido está a funcionar, o partido está a trabalhar. Os membros que saíram não eram uma mais-valia para o partido? Não agregavam valor? Tendo em conta que são quadros. É assim, não posso dizer mais-valia, porque todos nós no partido somos importantes para a organização. É como o corpo humano. A boca não é mais importante que o dedo, ou a cabeça mais importante que o pé, ou a barriga, o estômago. Todos os nossos membros do corpo são importantes, têm uma função importante. É claro que somavam, ajudavam, mas que eram mais-valia, isso eu não tenho essa força de dizer isso, porque todos nós que formamos o MDM somos importantes na posição em que nós estamos. Agora, muito bem. Só mesmo para intervir, só mesmo para lhe colocar mais uma questão. Há uma ideia da oposição no geral de que o MDM não quer se aliar a outros partidos ou a um único candidato. É uma ideia defendida. Eu vou deixar ficar essa questão. Antes de responder, vou introduzir o debate ao nosso amigo Jacob Sebinte, que é o líder do partido PIM, e também vai poder responder sobre essa questão, porque ele também tem uma opinião com relação a isso. Ele defende que os partidos políticos da oposição devem sim unirem-se e votarem num único candidato. Mas questões técnicas estão sendo criadas, ele vai responder. Vamos para si, Augusto Pelé. É assim, o MDM é um partido que é organizado, já criou as suas bases, e eu, na minha opinião, respeito a opinião de todos, o MDM já foi o primeiro a dar sinais da união da oposição, quando apoiou a Renamo na segunda volta das autarquias em Nampula, mesmo sem a Renamo demonstrar abertura, sem o pedido da Renamo, o MDM já avançou. Ou seja, não pode ser o MDM a ser acusado de se distanciar da abertura. E olhando para os dois partidos da oposição, que neste momento estão na dianteira, o MDM e a Renamo tem quase 40 anos da sua existência. A Renamo já vem dos primeiros pleitos eleitorais no país. A Renamo, na minha opinião, tem mais experiência em termos de conhecer o país e querer que a oposição ganhe vantagem nesse país. Eu acho que, na minha opinião, seria primeiro a Renamo a dar sinais aos moçambicanos que querem a união. E veja que em nenhum momento, salvo-me a memória, ainda não vi a Renamo a vir ao público apelar para a união dos partidos políticos da oposição. Apenas os membros... Não, apenas os outros partidos da oposição é que aparecem. É que manifestam como o PIMO, na pessoa do presidente Jacob Sebinte, mas a própria Renamo, como uma direção, como uma organização, em nenhum momento veio abrir espaço para que houvesse essa união. Apenas ouvimos de partidos, da própria sociedade civil. Então, o MDM já deu sinais. O MDM foi o primeiro a dizer nós vamos apoiar a Renamo sem ser da iniciativa da Renamo. Então, eu acho que esta alegação de dizer que o MDM quer se distanciar não faz sentido, na minha opinião, olhando os fatos daquilo que aconteceu e está a acontecer. Eu acho que a Renamo, como experiente, como um partido mais antigo, deveria ser a própria Renamo a vir ao público e dizer o que pensa. Mas olhando para aquilo que já está a acontecer, eu acho que mesmo, voltando à primeira questão sobre o Venâncio Mondlane, eu acho que aqui eu acho que o próprio Venâncio, uma das condições dele entrar na Renamo era trazer os membros do MDM. Muito bem, segura o seu fio de pensamento. Exatamente, segura o seu fio de pensamento. Temos que introduzir o Jacob Sebinte, só para não monopolizarmos o debate. Seja bem-vindo ao nosso programa, Jacob Sebinte. Qual é a sua opinião com relação a isso? Tivemos hoje, na manhã de hoje, assistimos já à recepção do Venâncio Mondlane, neste caso, como novo membro da Renamo, ex-deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar do MDM. A oposição
neste país precisa estar junta para vencer as eleições. Eu sei que essa é a sua opinião, porque já repetiu várias vezes. Essa é a minha marca. Exato, é a sua marca. E pode avançar com esta marca para os nossos amigos estimados telespectadores? Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudar os nossos respeitados telespectadores que neste momento estão em sintonia com a TV Sucesso. E, na verdade, o tema que estamos hoje a debater ultrapassa, portanto, os níveis de iniciativas ou de interesses políticos. É mais de interesse do eleitorado, interesse do público e aqueles que desenham o país e que pretendem ver o país, portanto, avançar para frente. Na última semana que estive aqui, eu estava a descrever esses cenários, que aqui estamos esperando uma situação de crescimento da democracia, em que os partidos políticos estão a ficar ultrapassados pela agenda nacional. Então, o eleitorado moçambicano já começou a assumir a consciência de cidadania, que eles querem uma coisa, dizia o Silvio Nguenha, e que, entanto, dizia que vamos ao Estado da Machava, falou do Estado da Machava, uma forma assim, portanto, simbólica para dizer que a nação tem que se reencontrar para construir a sua agenda, para obrigar os partidos políticos a ajoelharem-se perante a agenda do país. Então, enquanto os políticos continuam a sequestrar o cidadão e a consciência de cidadania e querendo partidarizar, ditando as regras, o que o eleitorado deve pensar, de acordo com a vontade de meia dúzia do Comitê Central de um partido político, de pessoas que fazem política, é uma gota de água no universo de 28 milhões de pessoas. Então, nesse aspecto, eu quero saudar que os moçambicanos estão a crescer muito bem mesmo, porque é nesse aspecto que estamos a ver os partidos políticos a discutir os problemas partidários e a perder a consciência da nação. Então, como vê, os problemas que estão a acontecer agora é uma contradição entre a entrada em vigor de uma agenda que vem da sociedade, principalmente daquelas pessoas do 80% do eleitorado que não vota. Eles querem ditar as regras. Então, os partidos têm que saber servir. Qual é a regra, Felipe? A agenda que essas eleições de 2018, 2019 vai dinamizar é que o povo quer mudança. O sabor da democracia, o sabor de partidos políticos não está concretamente no parlamento. O povo já não tem nenhum, já entendeu que parlamento é um refúgio de políticos que querem emprego, mas não resolve o problema do povo. Então, qual é a proposta? Então, qual é a proposta nesse aspecto, o povo quer ponta vermelha. O povo quer poder executivo. O povo quer ouvir agenda que dita a regra da mudança de governação. Isso é possível quando os partidos políticos estiverem juntos, unidos. Agora, no MDM, neste momento, Exato. o que está a acontecer? Não é o problema do MDM que está em desmoronamento. É uma questão de duas opiniões diferentes. Há uma opinião que, entanto, entende que, unindo-se a Renamo, e com todos os partidos políticos, podemos conseguir conquistar Ponta Vermelha. Os partidos políticos da oposição são fracos, não podem conquistar o poder. No caso do PIMO, individualmente é impossível. E que eu digo em público, o partido PIMO não tem sozinho capacidade mudar, conquistar o poder conquistar Ponta Vermelha sozinho é mentira. Porque o terreno está salobre, está tão salgado, que a Frelimo desde 90 Qual é a dificuldade dos partidos políticos da oposição em conquistar o poder? O problema é que os partidos políticos até agora só trabalham com o eleitorado. E a máquina está a ver, do poder, como por exemplo a CNE, a STAI, o Ministério da Administração Estatal e os outros. Então, essa máquina toda, o Conselho Constitucional, continua sob domínio do partido Frelimo. A Frelimo, moralmente, pode até, acredito que, quer dizer, fisicamente também domina aqueles quadros que estão no Conselho Constitucional. Quer dizer, toda a máquina continua partidarizada, está a perceber? Então, o pouco que temos conseguido aqui
são aquelas pessoas concretamente que, enfim, procuram se impor. E dentro de toda a máquina que quer fechar, para enjoar a história do pluralismo político, para entender que, olha, escolhemos o pluralismo político por imposição de exterior. O povo moçambicano quer partido único. É o que se espera 20 anos depois. O que é que vos garante que partidos políticos da oposição unidos podem conquistar o poder neste país? Não, eu não quero ditar as regras. Eu pergunto ao MDM, pergunto ao Filipe, pergunto aos telespectadores. O que aconteceu em Nampula? Quem ditou, tanto, dois candidatos nas últimas eleições intercalares em Nampula? Foi o povo que ditou isso. O MDM tinha que, tanto, abdicar a agenda do eleitorado, não era a agenda do MDM. O MDM queria concorrer sozinho, e concorreu. Parruma queria também sozinho. Ide. Dá para perceber? Mas o povo fez ver que não, vocês aqui não brincam com as nossas sensibilidades, nós queremos mudança. Então o povo impôs condições técnicas que acabaram havendo dois candidatos. Então, é por isso que eu coloco o seguinte: por que o MDM, por que a oposição em geral não respeita o exemplo de Nampula? Porque se nós fôssemos políticos humildes, poderíamos concretamente manter o exemplo de Nampula em 53 municípios. E eu penso que o MDM tem muito espaço ainda para operar a mudança, porque não resta dúvida que se o presidente David Simango procurasse apoio da opinião pública, que eu escrevi para a Renamo, eu estou na Renamo, só porque a Renamo não abre a porta, tenho a certeza que, entanto, a nota negativa seria para a Renamo e ele seria como o timoneiro que pretende unir e entende que tem que se ir juntos no único candidato. Agora, ele está calado. O problema é complexo de inferioridade. David Simango quer que alguém venha lhe dar continência. E o Renamo também diz que você é miúdo. Então, quem sofre é o povo. Esta crise não afeta concretamente o povo. É mais, quer dizer, e todos os atores não estão a olhar a nação, não estão a olhar a nação. Olham para os seus interesses individuais. Individuais. Muito bem.